Bem, nós estamos aqui hoje com o Dr. Alcântara Correia. Eu acho que todos conhecem esta figura, este dirigente empresarial. Foi durante muitos anos o presidente da Fiesc e dedicou boa parte do seu tempo às análises empresariais, principalmente aqui em Santa Catarina. E boas análises, bons debates. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Alcântara um bom tempo sobre as explicações econômicas. E hoje nós vamos fazer aqui um rápido, porque o tempo sempre nos empurra para isso, mas uma rápida avaliação do momento econômico que nós estamos vivendo, não só aqui no estado de Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, depois de Copa do Mundo, ano de eleições, números muitas vezes complicados da economia, enfim, vamos falar um pouco com o doutor Alcântara. Doutor Alcântara, muito prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado pela oportunidade que está me dando, de a gente poder conversar um pouco. Eu gosto disso. Bom, doutor, vamos começar pelo começo. O senhor sempre teve opiniões muito fortes. Fortes no sentido de serem originais, objetivas, né? Como é que o senhor está vendo hoje esse cenário econômico, tanto do lado do governo que administra esses números aí oficiais, mas também aqueles que a própria CNI está apresentando, às vezes controversos ou não? Qual é a sua leitura? Ela é simples. Na vida, tudo tem ciclos, ou as coisas são cíclicas. E nesse momento nós estamos num ciclo em que aquela senoide que mostra a curva, e estamos na baixa, e daqui a pouco muda. Isso não é a primeira vez, não é a última vez que vai acontecer, daqui a pouco vai mudar muita coisa. E justamente num momento bem interessante, que é o ano que foi da Copa, das eleições, e de outros percalços que virão até o final do ano, como, por exemplo, falta de energia elétrica. Isso vai ser um problema muito grave, muito grande. Mas tudo se resolve desde que haja honestidade, desde que haja vontade de fazer as coisas, de fazer com gestão correta, coerente, porque se não acontecer isso, infelizmente, muitos ainda vão ser prejudicados. Mas é um momento que eu digo de muita oportunidade e aprendizado. Ou seja, a pessoa que aprendeu na vida a economizar, a olhar, a observar, a organizar, a planejar, ele consegue passar bem. Ele faz uma gestão dessa situação e se sai bem. Aqueles que não fizeram isso vão padecer. Então, tem, por exemplo, o lado de inadimplência. O que está vendo de inadimplência é uma coisa nunca vista. Tem pátios com devoluções de veículos, ou as companhias que financiaram, retomaram os produtos, os veículos principalmente, que vocês não imaginam. Então, isso é um péssimo sinal. Isto é, a pessoa se endividou, não conseguiu, e agora está perdendo aquele prazer, aquela solução que ele tinha encontrado. Mas tudo isso é criado por uma propaganda falsa, uma movimentação falsa do governo, que favorece, que imbui a pessoa a se endividar. Outro dia eu fui pagar uma conta condomínio num banco e mal cheguei em casa, já veio uma ligação. Seu Alcântara, o senhor aposentado? Sou, e daí? Olha, nós temos aqui um plano de financiamento. Eu tinha visto no guichê planos até de 60 meses. Imagina, pegar um financiamento de 60 meses, o cara está morto para 5 anos para frente. Eu disse, olha, eu sou um felizardo na vida e não preciso disso. Tenho com que passar, porque eu sou organizado, me controlo, gasto somente aquilo que eu tenho condições, isto é, não gasto mais do que recebo, coisa que o governo não dá ouvidos. O Atílio Fontana, no passado, ele fez uma crítica aos economistas. Ele disse, por que eu vou ter economistas aqui? Se eu sei que se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ter problemas.
Então, jamais vou gastar mais do que eu recebo. E aí não precisa de economista. Isso dá a continuidade do negócio. Enfim, mas a situação que está ocorrendo agora, e com essas condições que começam a surgir, o desemprego, a corrida ao fundo desemprego, hoje de manhã até passou na televisão, há uma rotatividade enorme, porque o cara sabe que trabalha 7 meses, aí ele se joga fora, vai lá, pega esse auxílio, fica mais uns 6, 7 meses fazendo bico. Então, não há uma punidade, ou seja, a impunidade é total nesse país. O sistema judiciário não dá conta dos volumes que tem para resolver. E, de outro lado, eu sempre digo, os Estados Unidos fez uma Constituição que tem mais de 200 anos e que até hoje não foi mudado. Essa Constituição tem apenas 7 artigos e 27 adendos. O Brasil tem quantos? São mais de 150 artigos, mais de 256 adendos. E aguardando regulamentações até hoje. Aguardando regulamentação, isso não vai, não funciona, isso não pode. Então, se privilegia, se dá benesses, por exemplo, a prisioneiros. O cara hoje é uma profissão ser prisioneiro, ele recebe dinheiro para manter a sua família, está numa área protegida, recebe comida tranquilo. Isso não pode continuar assim. Tem que ser mudado. E para mudar tudo isso aí, tem que começar pela reforma política. Nós não podemos ter eleição a cada 2 anos. Nós não podemos ter um candidato que se elegeu, que falava, como nós temos exemplo aqui em Santa Catarina, que não concorda com isso nem aquilo, porque está errado. No entanto, após ser eleito, ele ficou quieto, porque ele está pensando na reeleição. O que está acontecendo? Então, se nós tivéssemos um sistema que, olha, você tem chance de 5 anos para fazer alguma coisa, deixar teu nome, vá, trabalha, faça. Com isso, o senhor já está defendendo a ideia de um mandato de 5 anos? Somente um mandato, e deu. Porque aí o sujeito iria procurar fazer acontecer realmente o que ele quer para deixar o nome dele na história, porque a vaidade dos políticos é enorme e cada um quer deixar um monte de coisa. Aliás, a vaidade, de forma geral, é um problema no mundo, né? Sim, tem levado a coisas horríveis, né? A tal da vaidade, né? Eu tenho um quadro feito por uma artista de São Miguel do Oeste, se não me engano, que eu comprei outro dia lá na Assembleia, que ela estava expondo, e esse quadro foi feito com pó de café, tinta, e depois eu vou te mostrar. Você olha para ele e não entende nada, mas ele tem um título, Vaidade. E eu todo dia passo na frente dele e digo, não esquece, não seja vaidoso, que isso não faz bem, isso não é bom, não leva a nada. Seja simples, que é muito mais produtivo, mais natural, enfim. Bom, boas reflexões aí, mas, doutor Alcântaro, cruzamos um pouquinho para a política. O dia desses, falando sobre reforma, que o senhor falou aí, o senador Luiz Henrique me lembrou isso dia desses. Ele disse assim, olha, reforma política, eleitoral, fiscal, tributária, essas coisas que a gente eternamente fala, só existe 2 formas de acontecer. Aqui, ele estava lá no Congresso, né, a gente estava lá. Ele disse assim, ou o presidente está convencido disso e empurra o Congresso a aprovar, porque tem sido assim nos outros quesitos, ou as ruas fazem isso. Quando aqui na frente, em Brasília, começa a movimentação, em seguidinha aprovam. O senhor acha que é assim também? Olha, eu prefiro a segunda. A população tem que ir para a rua, tem que bater panela, tem que abrir a boca, tem que correr com esses políticos, mostrar para eles que eles são pessoas não gratas e nada de estender tapete quando o cara vem aí. Mostrar que eles estão ali representando esse povo. Eles têm que fazer o que o povo está clamando e não o que eles pensam a nível particular, privado, pessoal. Então, enquanto não fizermos isso, não vai acontecer nada. Está muito distante, né? Uma coisa da outra. Olha, eu acompanho a reforma tributária
há 17 anos e teve momentos que estava quase acontecendo, aí vem o lado político, tira, mexe. Por quê? Porque o Estado, a União, não tem interesse, vai mexer na sua receita. Os governadores, mais ainda, eles não têm interesse nenhum. Então não vai acontecer nunca se deixar no estado que está. O dia desses na Guarujá, e aqui também na RDA Brasil, eu fiz uma entrevista com o ex-governador Germano Rigoto, e ele é um estudioso nesse assunto, virou um estudioso nesse assunto depois que deixou o governo. E eu questionei sobre isso, e ele disse: Marcelo, não há reforma tributária fiscal que seja possível se não for feita no primeiro semestre de um governo. E eu acho que não há jeito mesmo, né? Porque no decorrer de um governo, os interesses acabam sendo tão grandes que inviabiliza qualquer modificação desse tipo, né? Acontece que, por exemplo, independe do partido, mas nesse momento nós temos o PT já há quase 12 anos ou mais, está formada uma teia que dificilmente eles vão permitir, mesmo que seja no primeiro semestre do governo, está tão preso, tão amarrado, tão arraigado, que a conduta vai ser sempre de manter a situação, de ficar cobrando, de ficar extorquindo mais ainda. Então vai ser difícil, tem que ser na porrada, isto é, com a boca do povo, sair à rua. Um exemplo que nós fizemos, sim, um exemplo que nós fizemos com a remoção da CPMF. Me lembro bem que eu fui na CNI e conclamei os meus pares: pessoal, nós temos que, cada um no seu estado, sair à rua, envolver a sociedade, o povo, as instituições, para a gente realmente, nós não estamos fazendo nada, expirou o prazo, então não precisa mais continuar, gente. O que aconteceu? Santa Catarina foi um estado, na Bahia houve alguma sombra, São Paulo, Paulo Scaff entrou firme também, e depois, mas Santa Catarina é que saiu, eu fui à rua, eu fui levantar bandeira e movimentei no estado no mesmo dia, em outras cidades, e quando cheguei em Brasília, depois do ocorrido, a turma veio me cumprimentar, disse: olha, vocês não precisam, vocês é que não fizeram, porque vocês têm medo, estão de rabo preso. E é bem isso, ninguém vai à rua porque tem compromissos obscenos. Eu quero voltar à questão bem econômica e lembrar de uma frase sua, que ao longo dos anos aí eu tenho repetido isso como uma curiosidade importante. O senhor me disse uma certa vez, numa entrevista que me deu, que, falando sobre emprego e capacitação profissional, que se passasse um homem com 2 pernas e 2 braços na frente da sua empresa, o senhor pegaria, empregaria e lhe daria capacitação, mostrando que o quanto está difícil arrumar alguém que queira trabalhar e se dedicar e ser realmente um trabalhador dedicado e que se renove tanto quanto o mercado exige, né? Essa realidade, isso já faz tempo, já faz mais de 3 anos, eu imagino. Sim. Essa realidade ainda existe, doutor? Existe. Está assim ainda? Tem áreas, por exemplo, em Concórdia, Sadia, eles têm lá mínimo 500 vagas o tempo todo aberto, não tem pessoas, não tem gente, não tem braço, não tem perna. Por que o sujeito, para que ele vai trabalhar? Ele ganha mais sem trabalhar. Essas benesses que o governo colocou, que oferece, faz com que ele não se importe em buscar conhecimento, buscar trabalho, porque ele está ganhando mais do que ele se trabalhasse. Então, isso aí é um problema cultural. Além disso, nós temos que tratar as pessoas de uma forma diferente como ser humano, e tem muito empresário que não o faz. Isto é, cada elemento dentro da empresa é um parceiro, é um sócio, e ele tem que ser tratado como um ser humano diferenciado, dado atenção a ele, à família. Isso não acontece. Eu imagino que o senhor esteja falando de um plano de carreira, de uma ambição profissional que o faça melhorar do ponto de vista da sua qualidade como profissional, né? Sim e não. Isto é, se o chefe, o líder, o presidente não querer, não se envolver, não vai acontecer nada nunca.
ele tem que sair do pedestal e ter contato, fazer contato, fazer empatia para se colocar no lugar dessa pessoa e ver o que ele precisa, o que pode ser feito por ele. Na minha vida profissional, eu trabalhava muito bem. Digo muito bem porque tive sucesso, tive resultados que nem imaginava que fossem tão rápidos de obter, trabalhando esse lado da pessoa, do ser humano. Eu usava um tripé, trabalhar a autoestima dele, a afetividade e a empatia. Então, teve um momento na empresa que eu vi pessoas lá e fiz empatia, e aí fiquei concluindo que, mas com o que ele ganha, ele não vai sobreviver, ele tem que pagar água, luz, gás e não sei o que mais e mais. Não chega. Vamos repensar, pessoal. Vamos melhorar o salário, vamos dar melhores condições. Ele vai ficar mais produtivo, ele vai ser uma pessoa que vai estar aí presente. E fizemos, e deu resultado. Um outro tripé que eu sempre usei, todo ser humano tem uma vontade enorme de criar. Até você. Pelo que você me falou aí, que você já criou e está me mostrando, olha só. Então, toda pessoa, todo ser humano tem uma vontade enorme de criar. Você tem que dar condições, dar chance. Agora, o segundo pé desse tripé, toda pessoa, todo ser humano, tem uma necessidade também de mostrar o que ele fez. Isso tem que ser mostrado. Você está mostrando. O que me contou aí já é o segundo pé. O terceiro, que é o mais importante, você tem que fazer o reconhecimento disso. É levar a público, levar no bairro ou na igreja, ou no meio dos seus colegas, e mostrar, olha, esse fulano aqui ele inventou isso, fez aquilo, aí ele se sente realizado. Isso é para qualquer ser humano. E usando o outro tripé da autoestima, empatia, afetividade, você consegue mover montanhas facilmente. A afetividade é uma coisa tão simples, barata, não custa nada. Isto é chegar, olhar nos olhos, cumprimentar a pessoa, dar a mão, um abraço, bater no ombro, perguntar como é que estão os filhos, a esposa, é mexer com a autoestima dele, mexer com a pessoa dele. E ele vai ficar grato, porque ninguém faz isso, ninguém busca conhecer o seu parceiro, o seu colega de trabalho. Às vezes, um empresário, um líder, um patrão, reconhecer a pessoa pelo nome, pelo cargo que ela se encontra na empresa, isso às vezes é tão importante quanto um aumento salarial, benefício, né? Olha, nós fazemos pesquisa e o salário vinha normalmente em terceiro ou quarto lugar no ranking das necessidades. Primeiro lugar sempre era reconhecimento. Esse é fundamental. Então, são coisas simples que a gente tem que praticar. Tem que fazer disso uma doutrina que a gente vai conseguir. Nós tínhamos na empresa uma sessão, até eu chegar lá, que ninguém queria trabalhar. Era chamado de Vietnã, aquela guerra do Vietnã, porque era violento, era altamente barulhento, poeiras. Então, era muito péssimo. Nós fomos fazendo um trabalho que, depois de 6, 7 meses, havia fila de pessoas para trabalharem naquela sessão. Olha só. Havia um tratamento. Mudou o ambiente. Né? O ambiente, reconhecendo o salário, enfim, tudo isso faz parte desse jogo. Importante. Bom, doutor Alcântara, estamos já nos encaminhando para o final. Eu não quero. O senhor, na verdade, nesses últimos minutos aí, falou de alguma coisa que envolve a educação também, né? Eu tenho falado muito nos últimos dias aí. Eu fiquei sabendo de um dado que me estarreceu. Um professor me contou que, num levantamento feito pela Organização das Nações Unidas, neste setor de educação e pesquisa, as 200 maiores faculdades, universidades do mundo, o Brasil não está entre elas. 200 universidades. A que melhor aparece é a USP, lá no lugar de 260. Né? E a gente está falando de educação, então nós estamos falando de inovação, né? Dentro da academia, que no mundo inteiro se inova, se cria tecnologias de ponta, enfim,
A gente acaba pagando tantos royalties, aí, tanto direito autoral para qualquer coisa, né? E surgido este fenômeno pela falta de investimento na academia do Brasil, né? E os empresários, mundo afora, investem tanto dinheiro também nas universidades, o governo, o dinheiro público, faz muito isso. Onde é que está o nogórdio do nosso problema aqui? Essa cultura de abandonar as universidades, de não investir na pesquisa, nesse trabalho científico. Como é que o senhor vê isso, hein? Eu dou um outro dado ainda, que com a vitória da Alemanha esses dias, apareceu aí no WhatsApp. A Alemanha já teve 104 prêmios Nobel, Brasil, 0. Olha só. Eu acho que existe um aí que era um brasileiro que foi naturalizado, não me lembro nem o nome dele, mas ele, na verdade, não era nem brasileiro. Não é puro. A educação das nossas universidades, elas produzem muita coisa, só que para si. Não existe uma cobrança, isto é, você produzir alguma coisa, você tem que levar isso, provar, mostrar e fazer com que isso surja, com que isso nasça, com que isso venha a ser bom para... Porque o sujeito, os doutores, é uma crítica que eu faço, mas é um fato verdadeiro, eles têm uma estabilidade, uma segurança, por que eles vão se incomodar em botar o pé no chão de fábrica? Tem aqui em Santa Catarina situações, convênios com universidades, em que eles estão indo, estão fazendo trabalhos dentro... Bons exemplos disso. Né? Bons exemplos. Mas, na maior parte do Brasil, não existe, não tem. Não tem. Então, está se produzindo para o nada. Está se gastando dinheiro para uma pessoa, para ela ter aquele conhecimento só para ela, e ela não propaga isso. Então, isso é triste. E isso vai levar décadas para mudar essa cultura. É um problema cultural. Quer dizer, tem que haver uma cobrança. Por exemplo, eu, quando estudei, eu fiz um compromisso com uma empresa que, após eu formado, eu tinha que trabalhar 5 anos corrido nessa empresa. E eu respeitei. Eu fui lá. Devolver, né? Devolver o que eles me fizeram. Então, isso é um compromisso, é uma coisa séria que a gente tem que ter na sua personalidade. Mas, enfim, existe um movimento muito grande provocado pela CNI, junto com isso o Senai, o SESI e outras instituições aí do S, que vão fazer alguma coisa, mas é uma coisa que está sendo solicitada com muita velocidade, e isso não existe. Da noite para o dia, montaram um instituto, encher de professores, e da onde? Formar uma pessoa leva tempo. Isso até um caldo que leva tempo. Lógico, até que seja um bom orientador, um bom instrutor. Mas, aplausos a essa vontade, a essa intenção. Relativo a isso, às vezes eu sou muito chato em dizer o seguinte, que nós temos a cultura de aposentar aqueles que têm experiência, né? Às vezes, no nosso meio, por exemplo, no meio jornalístico, difícil de se ver uma cara idosa na televisão, no rádio e no jornal, né? As redações estão repletas de gurizada, né? E isso vem muito nesse sentido, exatamente no momento em que o sujeito adquire o seu maior conhecimento, parece que vai ali e se faz tudo para o sujeito se aposentar, né? Sim, dá lugar a outro mais jovem que tem que aprender tudo, né? E isso tem que ser, essa lógica não pode dar certo, né? Isso existe programas no mundo, normalmente com o título de seniors. E me lembro que na empresa, durante muitos anos, nós sempre tínhamos pessoas sênior, aposentados, do Canadá, da Dinamarca, da Alemanha, e eles vinham de forma graciosa, o que nós tínhamos que prover: viagem, passagem, uma casa ou hotel, um veículo, alimentação e mais uns trocados. Mas o que eles produziam, vocês não imaginam. E muitas empresas, na época, já tem um bom tempo, fizeram uso disso e traz resultado. Porque a nova tecnologia, ou a tecnologia está evoluindo de uma velocidade muito grande, mas a pessoa que tem experiência,
é outra coisa. É o melhor momento da pessoa em que ela acha que tem que se aposentar. É exatamente o contrário. Olha, quando eu fiz 50 anos, eu me lembro bem que eu assumi o maior desafio da minha vida. Aí vejo colegas aí com 55 anos, aposentados, assim, o que tu vai fazer? Não, eu estou aposentado, não faço mais nada. Mas como? Você está na flor da idade de produzir e você parou. Por quê? Por que parou? É um absurdo. É esse momento que é rico, a gente tem experiência de vida, que é tão fácil levar isso e colocar as coisas. Doutor Alcântara, foi um prazer reencontrá-lo, viu? Legal. Voltamos aí numa próxima, em outras... Fico à disposição, Marcelo. Tá certo. Foi o doutor Alcântara Correia, empresário, dirigente, que esteve à frente da Fiesc durante alguns anos e que está de volta aqui com a gente, aqui na RW Brasil e na Rádio Guarujá. Voltamos aí, né, em outras situações para a gente analisar mais um pouquinho a economia e essas coisas da vida aqui da nossa Santa Catarina e do Brasil. Voltamos numa próxima.